Aleluia. A graça e a paz, Lagoinha. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família. Nós estamos começando o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Eu queria pedir para você reunir a sua família, reúna a sua casa, junte pessoas, se você puder reuni-las todo mundo no mesmo ambiente, será uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar. Pega na mão dessa pessoa do seu lado aí. Eu estou falando isso sempre, aí na sua casa você pode fazer isso. Pega na mão dessa pessoa. Se você puder abraçar essa pessoa preciosa que Deus plantou na sua casa, que Deus colocou na sua família. Vamos orar. Em nome de Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor esse culto para Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos já começar declarando, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente, amém. Ó Senhor Deus, nós pedimos a presença manifesta do Senhor em cada lar, em cada família. Ó Pai, nesse culto onde nós vamos, ó Deus, comer do pão e beber do cálice do Senhor, onde nós vamos sentar na sua mesa. Ó Pai, nós pedimos a Tua doce presença. A Tua palavra diz que aonde estiver dois ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Ó Pai, o Senhor que manifesta nesse lugar, o Senhor que tem manifestado aqui em Lagoinha Promissão de maneira poderosa, extraordinária. Ó Deus, faça isso em cada casa, em cada lar, em cada família. Ó Deus, como ministro do Evangelho, ó Pai, eu quero agora, ó Deus, em nome de Jesus, proibir no nome de Jesus toda palavra de falência no mundo espiritual. Ó Pai, toda invocação demoníaca contra a família, contra os lares, contra a nossa cidade. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, tudo aquilo que se levanta, ó Pai, para tentar atrapalhar o fluir do culto, para tentar atrapalhar a excelência a qual o Senhor merece como Senhor e Rei. Ó Pai, nós destruímos agora, ó Pai, toda palavra, toda invocação demoníaca, e que os céus se abram sobre esse lugar, e que os céus se abram sobre os lares. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa noite é uma noite de batismo no Espírito Santo, é uma noite de cura, de libertação, uma noite de salvação. Ó Pai, essa noite que o Seu Espírito vai em cada lar agora, vai em cada lar, ó Pai, e vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus te entregamos, ó Pai, que os nossos louvores, que a nossa adoração toque os céus e que os céus toquem a terra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos adorar a Deus, cultue a Deus, não assista esse culto, seja um culto, entregue esse culto a Deus, em nome de Jesus. Sun.
deixa a glória cair. Te adoramos, tu que és santo Deus. Comece a adorá-lo, comece a declarar santo, santo, junto com os anjos, cantamos santo.
proveu o fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Deus proveu o fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
tenha esse momento com o Senhor aí na sua casa. Declare a santidade de Deus. Declare esse atributo do caráter de Deus, que é a sua santidade. Santo, santo, santo. Declare isso, santo. Santo é o Senhor, santo. Misture a sua adoração com a sua oração nessa hora. Santo é o Senhor. Assim como os anjos declaram, santo é o Senhor. De eternidade em eternidade os anjos declaram, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, declare isso. Permita que flua palavras espontâneas dos seus lábios para o seu Deus, para o seu Senhor. Santo. Olha como a presença dele enche a sua casa. Olha como a presença dele enche o ambiente que você está. Sim. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor Deus possa, com a tua presença gloriosa, Senhor, ó Deus, tocar de dentro para fora em cada pessoa, Deus. Ó Pai, por favor, faça isso. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o teu doce Espírito, ó Deus, o teu doce Espírito, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, possa agora tocar no corpo dessa pessoa. Se tiver algum enfermo nos ouvindo agora, ó Deus, que o Senhor possa vivificar o corpo dessa pessoa. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Ó Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Por isso, ó Pai, traz cura para essa pessoa. Nós pedimos também, Deus, cura para a alma. Ó Deus, pessoas, ó Pai, com depressão, ó Pai, com insônia. Ó Deus, traz cura, meu Pai, traz cura com pensamento suicida. Ó Pai, que o Senhor traz cura agora no nome de Jesus Cristo. O Senhor que tem esse jugo, ó Pai, esse fardo tão leve, ó Pai, traz essa pessoa para o Senhor mesmo. Ó Deus, nós te pedimos agora a tua intervenção sobre a família. Ó Deus, esse é o tempo, nós temos profetizado, nós temos recebido essa palavra do Senhor, ali de Malaquias, que diz que o Senhor restauraria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. O Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Sim, Senhor. Ó Deus, batiza o coração da tua igreja nesse tempo. Ó Deus, com um batismo de temor, um batismo de arrependimento. Ó Pai, nós estamos, ó Pai, foi profetizado durante tantos anos que o Brasil seria uma nação de avivamento. E todo avivamento ele começa com lágrimas no altar. Todo avivamento começa com ministros, com sacerdotes rasgando não as vestes, mas rasgando o coração e chorando entre o pórtico e o altar. Ó Pai, ó Pai, chore os ministros, chorem os ministros, chorem os ministros, chorem os sacerdotes do Senhor. Rasgam o seu coração e não suas vestes, e diz: poupa o teu povo. Ó Deus, eu quero fazer minhas palavras de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra, no decurso dos anos a faz conhecida, na tua ira lembra da misericórdia. Sim, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que você orou, eu queria dizer para você: crie o hábito de anotar aquilo que você está orando nesses cultos,
porque você vai poder ver o que Deus está fazendo na sua vida. Deus está respondendo a sua oração. É tão interessante pensar na nova aliança que Deus não está respondendo a oração do pastor, não é isso. Deus está respondendo a sua oração. Aquilo que você está falando com Deus, Deus está ouvindo, não só ouvindo, Deus está respondendo, Ele está fazendo, nós podemos ver. Então eu queria que você anotasse para você não esquecer, porque Deus está fazendo. Aleluia. Meus irmãos, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos honrar o coração dele com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu queria que você abrisse em 1 Crônicas, capítulo 29, primeiro livro das Crônicas de Israel. Está logo depois de Reis. 1 Crônicas 29. Eu quero ler o versículo de número 13. 1 Crônicas 29, 13. Aliás, versículo 12 ao 14. É a oração de Davi, o agradecimento de Davi pelas ofertas para a construção do templo de Salomão. Olha o que Davi disse aqui: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É interessante pensar Davi dizendo isso. Davi reconhece: riquezas e glórias vêm de ti. Davi vai dizer: quem somos nós que pudéssemos dar voluntariamente alguma coisa? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Irmãos, se tem um entendimento que precisa estar no nosso coração nesse momento dos dízimos das ofertas, é um entendimento que você nunca poderá dar o seu dízimo, ou como alguns falam, pagar o seu dízimo, pagar a sua oferta. Pagar não. O que você pode fazer é devolver ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Há um entendimento bíblico que diz: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. É interessante pensar que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele nos deu o privilégio de poder devolver a Ele 10% e chamar de dízimo, e receber das nossas mãos uma oferta de amor, de gratidão. E eu queria encorajar você a separar aí a sua oferta, separa aí o seu dízimo, aquilo que é do Senhor. Se você aqui da nossa igreja, você quer dizimar, você poderia nos chamar pelo WhatsApp depois. Nós vamos enviar para você os números da nossa conta, para que você possa fazer a transferência, o depósito bancário. Durante a semana também tem um pastor aqui, o pastor Dani está aqui, ou eu posso estar aqui também. Você pode passar aqui, se você quiser deixar o seu dízimo aqui na igreja. Se você quiser fazer uma oferta, você que é de outro estado, o seu dízimo você tem que entregar na igreja local que você participa. Mas se você quiser ministrar uma oferta para a Lagoinha Promissão, depois nos chame, vamos direcionar para você também os números da nossa conta. Tenha liberdade. Eu tenho um privilégio, porque estou aqui ministrando, de daqui a pouco ali atrás colocar o meu dízimo, a minha oferta, melhor dizendo, na salva. Mas aí na sua casa você pode fazer através da conta, ou você pode fazer essa semana também, em nome de Jesus. Honre o coração do Senhor, honre com o seu dízimo e com a sua oferta. Eu já quero consagrar, pega aí na sua mão, quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos e santificamos ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Ó Deus, Isaac plantou e ele colheu a 100 por 1. Ó Pai, nós estamos plantando semente. Para muito é tempo de escassez, para muito é tempo de crise, mas nós entendemos que a terra do reino do Senhor é uma terra fértil, que multiplica a 30, 60 e a 100. Por isso, ó Pai, nós temos uma expectativa de colheita.
Ó Pai, nós repreendemos, nós não vamos viver, ó Pai, as catástrofes que estão sendo ministradas por aí, depois do coronavírus. Não, a igreja vai prosperar, assim como a vara de Arão floresceu no meio do deserto. Ó Pai, nós vamos florescer, a igreja vai florescer, os dizimistas, os ofertantes vão florescer, ó Pai, no meio do deserto, e que os administradores administrem com temor e com sabedoria, para que o seu nome seja glorificado em cada centavo colocado no altar do Senhor. Eu abençoo também as pessoas que vão fazer durante a semana, através dos depósitos bancários, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver. Como diz o pastor Márcio, não importa se ela está no papel ou se ela está no seu smartphone. Pega a sua Bíblia aí, pega ela, erga o mais alto que você puder. Erga a sua Bíblia o mais alto que você puder. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Erga aí a sua Bíblia, vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, aleluia. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, o versículo 29. Quero ler esse versículo. João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que a unção dos santos que nos ensina todas as coisas e nos conduz à verdade possa fluir, ó Pai, nesse altar, e fluir em cada casa, em cada lar, em cada família. Ó Pai, conduz. O Senhor é muito maior do que o pregador, a Tua palavra é maior do que o ministro. Ó Pai, nós sabemos que não existem grandes pregadores, que existam grandes mensagens colocadas em vasos de barro. Ó Deus, faça isso, ó Pai. Use o Teu servo, use o Teu ministro com poder, com autoridade, com intrepidez, com unção, para que o propósito pelo qual essa palavra está sendo enviada possa se cumprir, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ele é, ou eis aí, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Parece que João está respondendo uma pergunta que parece que ficou na eternidade. A pergunta do Isaac quando estava subindo para o holocausto com seu pai Abraão. Parece que Isaac vai dizer: onde está o cordeiro para o holocausto? Jesus, onde está, Pai? Onde está o cordeiro para o holocausto? É a grande pergunta do Velho Testamento. Onde está o cordeiro? Não é um cordeiro, é o cordeiro para o holocausto. E João está dizendo, apresentando: esse é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante pensar que ano após ano, o sacerdote apresentava um cordeiro para Deus. Mas o que mexe com o meu coração em João 1:29 é que aqui não é um sacerdote apresentando um cordeiro para Deus, aqui é Deus apresentando o cordeiro ao mundo. Deus está apresentando o seu cordeiro. Entenda, o sacerdote levava o seu cordeiro, o cordeiro da sua casa, o cordeiro da sua família, ele levava para apresentar, e ele apresentava o cordeiro a Deus. Mas aqui é Deus que está apresentando o seu cordeiro. Deus tem um cordeiro, Deus tem o cordeiro para o sacrifício, e Deus está apresentando, Deus está usando João Batista para apresentá-lo ao mundo, para dizer para todo mundo a plenos pulmões: Ele é esse aí, Ele é quem eu preguei a respeito, Ele é o cordeiro, Ele tira o pecado do mundo. O cordeiro está sendo apresentado, o cordeiro que foi manifestado, o cordeiro está sendo agora apresentado ao mundo. E esse cordeiro, João disse, ele é o cordeiro, ele não é qualquer cordeiro, ele é o cordeiro de Deus. Deus tem o cordeiro, e Deus está apresentando o cordeiro, Deus está entregando esse cordeiro. E quando eu penso em cordeiro, quando eu penso em sacrifício, porque aqui o cordeiro é usado como sacrifício, é interessante pensar, irmãos, que o primeiro sacrifício da história, o primeiro sacrifício da humanidade, da história do homem, não foi feito pelo homem, foi feito pelo próprio Deus. Quando eu olho para Gênesis capítulo 3, os irmãos conhecem a história, é o pecado do homem. Adão, ele caiu, Adão e Eva caíram em pecado, e eles fugiram de Deus. Eles, em vez de correr para Deus, eles correram e eles foram se esconder de Deus. Eles fugiram da presença de Deus, e parece que eu vejo Deus como sempre indo atrás, e Deus foi atrás do homem, disse: Adão, Adão, onde estás? Então Adão tinha se escondido e feito roupas de figueiras e tampado a sua nudez. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas nós sabemos que nudez na Bíblia não é apenas roupa, mas é condição diante do Senhor. É por isso que a Bíblia fala: seja branca as suas roupas, ou seja, a condição diante do Senhor. Então a condição de Adão era de nudez, e Adão vai tampar a sua nudez com folhas de figueira, com coisas da terra. Mas a Bíblia diz no versículo 21 de Gênesis 3, que Deus vai fazer uma roupa de pele. Deus vai sacrificar um animal. A Bíblia não diz que animal é esse, mas é coerente pensar que era um cordeiro. Deus toma o cordeiro, e então Deus sacrifica, derrama o sangue do cordeiro no Éden, pega a pele desse animal, e Deus cobre a nudez de Adão. O primeiro sacrifício para trazer o homem de volta não foi feito pelo homem, não foi feito pelo sacerdote, foi feito pelo próprio Deus. Deus está apresentando um cordeiro, e haja de passagem um cordeiro inocente. Eu costumo dizer, se aquele cordeiro pudesse falar, ele é que não podia falar, mas se aquele cordeiro pudesse falar, aquele cordeiro estaria gritando
a plenos pulmões, dizendo assim: ei Deus, eu não pequei, ei Deus, eu não fiz nada, foi o homem que pecou, foi o homem que errou, foi o homem que transgrediu a sua lei, foi o homem que transgrediu a sua palavra. Mas Deus está pegando o cordeiro inocente, e Deus está derramando o sangue desse cordeiro inocente, e pegando a pele desse cordeiro, desse animal, e está cobrindo a nudez do homem. Um cordeiro inocente que Deus está apresentando, que Deus está sacrificando, através do sangue desse cordeiro, trazer o Adão de volta para o relacionamento, porque Deus foi o primeiro a sacrificar e a apresentar um cordeiro. Nós vamos ver isso aqui, e esse cordeiro está simbolicamente, está de forma tipológica, está a figura está apresentando Jesus, que é o cordeiro que João viu. Esse cordeiro do Éden é apenas o símbolo, apenas uma sombra do cordeiro, No Éden era um cordeiro, mas ali em João 1:29 é o cordeiro que se manifestou para tirar o pecado do mundo. Deus é que traz o homem de volta por meio do seu cordeiro. Agora, quando nós olhamos isso, o próximo texto sobre o cordeiro, aí em sequência, seria Caim e Abel. Quando eu olho para a história de Caim e Abel, agora é o homem que vai levar um cordeiro para Deus. E é interessante pensar em Caim e Abel, porque muita gente fala sobre esses textos, porque Deus vai receber a oferta de Abel e não vai receber a oferta de Caim. Mas a Bíblia diz que Caim vai levar o melhor da terra, vai levar uma oferta do que era da terra, do produto da terra. Mas Abel vai levar o sacrifício, a gordura de um cordeiro. Há um sacrifício. E tem muita gente dizendo: por que Deus recebeu a oferta de um, não recebeu a oferta do outro? E a resposta é tão difícil, mas eu só penso, não sou o dono da verdade. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um está derramando sangue, escute, está fazendo aquilo que Deus fez. Deus, para receber o Adão, ou para cobrir a nudez do Adão, Deus está sacrificando, Deus está derramando sangue. Agora, quando Abel também derrama o sangue, quando Abel sacrifica, Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim. O que Caim entrega fala de algo da terra. Ainda que Caim estivesse entregando algo bom, seria algo bom, mas algo bom da terra, de uma terra amaldiçoada pelo pecado. Enquanto Caim está entregando o seu melhor da terra, Abel está entregando de forma simbólica e tipológica o melhor do céu, que é o cordeiro para Deus, que é o cordeiro para o sacrifício. E Hebreus 9:22, repito: sem derramamento não há remissão. E depois vai ser exatamente esse sacrifício que o Senhor pede, um sacrifício de um cordeiro. Então Abel, ele está se assemelhando ao Senhor, entregando para Deus um sacrifício. Quando nós olhamos para a figura do cordeiro, pensamos então em Abraão, em Gênesis capítulo 15, de 9 a 17. Porque o Velho Testamento tem tantas formas de mostrar Jesus na figura de um cordeiro, para ele se manifestar ali em João 1:29, para dizer: esse é o cordeiro de Deus. Eu gosto muito de Gênesis 15, de 9 a 17. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito. Porque o texto ali, Deus está prometendo o Isaac. Deus está mandando Abraão contar as estrelas. E Abraão então vai ali, e Deus chama Abraão para uma conversa. Abraão vai sacrificar. Eles vão fazer uma espécie de um voto. Abraão vai sacrificar o cordeiro, vai colocar as partes uma de frente da outra, vai aspergir o sangue no meio, fazendo como um corredor.
E as culturas dos povos, a cultura diz que era muito comum você fazer um sacrifício dessa forma, uma aliança. Você fazer um pacto de uma aliança dessa forma. Sacrifica um cordeiro ou um animal, colocava as partes uma de frente da outra e fazia como um tapete, como aspergia o sangue, como um lugar de se pisar. Eles iriam então passar, as duas partes iriam passar por aquele sangue, iriam declarar os termos da aliança, até um lugar determinado, poderia ser um altar, e ali eles iam selar a aliança, será o pacto. Uma vez selada a aliança, seria irrevogável, não teria como mais quebrar a aliança, não teria como mais você desfazer aquela aliança. Então Abraão entendia. Abraão vai para o relacionamento com Deus, ele faz exatamente isso, ele prepara tudo, ele prepara as aves, ele prepara tudo. Só que na hora de passar nos termos ali, fazer os termos, a Bíblia diz que Abraão dormiu. E não era qualquer sono. A Bíblia diz que veio um pesado sono sobre Abraão, ou seja, Deus colocou Abraão para dormir. E Deus, a Bíblia diz que como um fogo, passa por entre as metades, passa pelo lugar da aliança. Irmãos, os dois precisariam passar. E quando os dois passassem, aqueles animais mortos, o sangue no chão, quando alguém passasse por aquela aliança, por aqueles termos, ele deveria dizer algo mais ou menos assim: aconteça comigo como a qualquer desses animais, se eu quebrar a aliança, ou seja, eu morro pela aliança. Se eu quebrar a aliança que eu tenho com você, eu vou morrer, eu morro por essa aliança. Mas quando Abraão foi dormir e Deus passou sozinho, é como se Deus tivesse assumindo os dois lados do termo. Deus estaria dizendo assim: eu estou assumindo a aliança. Se alguém falhar na aliança, se alguém quebrar os termos da aliança, eu vou pagar por essa aliança. Deus entendia o plano, e Deus está colocando o seu plano, está dizendo assim: Abraão, vai dormir meu filho, porque eu vou assumir o pacto da aliança, e eu assumo sozinho. Abraão, você não tem condição de pagar por essa aliança. Abraão, eu já preparei o meu cordeiro, eu já preparei o cordeiro para o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. aleluia. Eu queria abrir um parêntese para ministrar algo aos casais. O seu casamento, você que se casou, o seu casamento não é um contrato. Um contrato, quando você discorda, você rasga, você desfaz. O casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança. É uma aliança. Quando a noiva, ela vai entrar numa igreja, e hoje se muda, por exemplo, hoje coloca outras cores, mas tradicionalmente coloca-se um tapete vermelho, com testemunhas, um altar. Quando você entrou pisando naquele tapete vermelho, a sua noiva, a sua esposa entrou também pisando, as testemunhas pisando.
estava fazendo uma alusão às culturas que diziam: aconteça comigo que eu morra por causa da aliança. E é por isso que normalmente um pastor ou o padre que fez o seu casamento, eu não sei, ele disse algo mais ou menos assim: até que a morte os separe. Porque o casamento não é um contrato, repito, o casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança. É uma aliança. Que Deus dê graça para você. Que Deus dê toda a estrutura para você cumprir aliança com o seu cônjuge até que a morte o separe, em nome de Jesus. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Como não pensar, irmãos, na Páscoa? Êxodo capítulo 12, é interessante pensar na Páscoa. E o Paulo, ele vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro pascual. Quando nós pensamos na Páscoa, irmãos, é interessante isso. Porque a Páscoa ali, Deus falou que o Cordeiro, ele deveria ser escolhido. Depois o Cordeiro era examinado ou testado. Ele deveria ser imaculado. Depois o Cordeiro era morto. Aí sim ele era morto. E quando nós pensamos no Cordeiro escolhido, o nosso Jesus, onde ele foi escolhido? 1 Pedro 1, do 18 ao 20 diz que Deus escolheu, separou Jesus, o nosso Cordeiro, antes da fundação do mundo. Deus, um Deus presciente, um Deus que sabe de todas as coisas, antes que o mundo existisse. Segundo 1 Pedro 1, antes que o mundo fosse formado, Deus já tinha separado o seu Cordeiro, o seu Filho. É interessante pensar, irmãos, que tem muita gente falando sobre o pecado de Adão, mas escuta isso: o pecado de Adão não pega Deus de surpresa, porque Deus já tinha escolhido, Deus já havia separado, Deus já havia tirado para si o seu Cordeiro. Quando o homem cai, quando Adão peca, Deus já tinha a resposta do pecado do homem antes do homem existir. Aleluia! O Cordeiro precisava ser escolhido. O Cordeiro foi escolhido. Depois o Cordeiro era examinado. O Cordeiro precisava passar por um exame, porque o Cordeiro precisava ser perfeito. Eu queria que você lesse um texto comigo, Mateus, abra aí Mateus capítulo 27. O Cordeiro precisaria ser examinado, ele precisaria ser testado, para saber se o Cordeiro era perfeito ou não. Mateus 27, versículo 23. Olha a pergunta, irmãos. Eu estava lendo Mateus esses dias. Nós estamos no desafio de ler o Novo Testamento. Eu estava lendo Mateus esse mês para trás, e esse texto saltou aos meus olhos muito forte. Mateus 27, 23. Olha que pergunta aqui, ó. É sobre Jesus, Pilatos sobre Jesus, olha só. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco.
E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Irmãos, eu comecei a me perguntar se Pilatos é um homem de autoridade, e Pilatos está atestando que Jesus é justo. Pilatos está atestando que Jesus ele é justo. A mulher do Pilatos teve um sonho dizendo assim: ei, cuidado que esse justo. Jesus está sendo ali, está recebendo um atestado de inocência. O Pilatos está dizendo assim: o que ele fez? Eu não encontrei nada, eu não achei culpa. Não encontrei culpa nesse homem. E o texto que nós lemos vai dizer que o Pilatos ele começa a estranhar um pouco, porque quanto mais ele considerava Jesus inocente, mais a multidão gritava: então crucifica. Irmãos, o cordeiro aqui está sendo examinado. Quando Pilatos ele vai dizer que Jesus não tem culpa, ao invés de tirar Jesus da cruz, ou ao invés de livrar Jesus da cruz, ele está empurrando Jesus ainda mais para a cruz. Entenda, quanto mais ele dizia, olha o texto, quanto mais ele dizia que Jesus era justo, nas minhas palavras, Jesus era santo, mais a multidão gritava: cruz, cruz. O Pilatos dizia assim: é santo. Alguém que estava assim: cruz. Porque o Pilatos não sabia, mas ele estava examinando o cordeiro. Se ele dissesse assim: ei, eu encontrei culpa em Jesus, Jesus não serviria para ser o nosso cordeiro. O que o Pilatos não sabia é que quanto mais justo, mais a cruz o aguardava, porque o cordeiro precisava ser examinado, meus irmãos. O Pilatos está empurrando Jesus para a cruz, à medida que está declarando a justiça e a santidade de Jesus. O Pilatos está dizendo assim: ele é santo, ele é justo. É como se Deus estivesse do céu dizendo assim: então serve para o sacrifício, então serve para o sacrifício, então serve para o sacrifício. O cordeiro pascal foi escolhido, o cordeiro pascal agora foi examinado, ele é santo, ele serve para o sacrifício. O nosso cordeiro é santo. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o cordeiro era escolhido, o cordeiro era examinado, ele era imaculado, e aí sim o cordeiro era morto. Quando Paulo disse que ele é o nosso cordeiro, Jesus, irmãos, é o nosso cordeiro. Então João se manifesta e diz: ele é esse que de forma simbólica, que prefigurava no Éden o cordeiro que foi morto. É ele que simbolizava ali na oferta de Abel. É ele que estava ali quando Abraão vai sacrificar um cordeiro de 3 anos. É ele quando na Páscoa o cordeiro é morto e o sangue do livramento é aspergido na porta. É ele. Estava falando dele quando ano após ano o sacerdote levava o cordeiro para sacrificar e aspergir o sangue na tampa do propiciatório. É dele, porque ele não é um cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. É ele.
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro Deus, eu amo, Senhor, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, meu Salvador. deixa essa unção fluir sobre a tua vida. Há uma unção sendo liberada. Depois eu continuo pregando. Receba dessa unção. Chore manai. Chore cantaraba suri eketrobaso. Há uma unção sendo liberada. Rochore manai. Adore o Senhor, adore, adore. Cânticos novos, cânticos espontâneos. Sim, há uma unção sendo liberada. Chore pacoromai. Há uma unção de entendimento. Sim, receba dessa unção, receba mais dessa unção, receba desse poder. Sim, corretorobanai, show. Deus está tocando pessoas, sim, sotoromanai, choremanai. Você não está arrepiando o teu corpo porque você está emocionado. O Espírito está tocando você. O Espírito está tocando você. É mais do que uma pregação, é mais do que um louvor. Choremanai é mais do que uma mensagem. É o Espírito está tocando o teu coração. Rebandaramai, arochoremanai. Esse Cordeiro está trazendo para você arrependimento. Choremanai, arrependimento, arrependimento, arrependimento pelo sangue inocente. Eu e amo a ti, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Tu és o meu Salvador, meu Salvador. Ele é. Fale na sua casa, Ele é, Ele é. Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora o João disse, não vai dizer assim, Ele é apenas o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que tira. Tira o que, pastor? Tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Todos esses outros cordeiros, bodes, touros, cabritos, que morreram ano após ano, até Jesus, não tinham poder de tirar o pecado. O homem na velha aliança com esses cordeiros, que não era a imagem real, mas a sombra do Cordeiro, o sangue desses cordeiros não poderia de forma alguma. Abra comigo Hebreus capítulo 10. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 4. Olha o que diz aí. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. O sangue daqueles touros e bodes, cordeiros, servia para uma coisa, não podia remover, não podia tirar o pecado, apenas cobria o pecado. O salmista Davi vai orar os Salmos 32,
Ele vai dizer algo mais ou menos assim: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O pecado é coberto. É como se o sacrifício do Cordeiro diante do Senhor trazesse a Deus aquilo que Deus já tinha, escuta, preparado na sua presciência. Então o pecado do homem era coberto, não removido, não tirado, era coberto. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 7, vai repetir, vai dizer, vai trazer esse texto de Davi para a nova aliança, quando ele fala Romanos 4, 7. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele está trazendo uma referência do texto de Davi, no Salmo 32. O sangue dos cordeiros, ano após ano, não podia remover. Mas João, quando viu Jesus, ele não disse: ele é o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do homem. Disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que remove o pecado. Olha comigo aqui, Hebreus capítulo 9, deixa a sua Bíblia aberta agora uns minutos. Hebreus capítulo 9, versículo de número 12, versículo 11, Hebreus 9, 11, abra aí por favor, é importante que você abra esse texto, Hebreus 9, 11. Quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e maior perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, sendo obtido eterna redenção. Porquanto se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, olha que palavra, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pula para o versículo 22, depois aí que a sua família, se você quiser estudar todo o capítulo 9 de Hebreus, mas eu vou economizar tempo aqui. Versículo 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, versículo 23, que as figuras das coisas se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é para cobrir aqui, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, versículo 12 de Hebreus 10, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 17, e acrescenta:
também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Meus amados, a palavra evangelho fala boas novas. Eu venho trazer uma boa nova para sua família. Eu venho trazer uma boa nova para sua casa, uma boa notícia. Pastor, que boa notícia é essa? Os seus pecados, se você está em Cristo, os seus pecados foram removidos, foram tirados. Eu fui ler a palavra remissão de Hebreus 10, 18. Remissão. Eu peguei o significado dessa palavra remissão. Olha o significado dessa palavra remissão. Eu consultei um dicionário do grego, olha só. Remissão, onde há remissão? Livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados. Agora, olha que tremendo isso. Permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Eu quero ler de novo, eu quero ler isso aqui pertinho de você aí, pertinho da sua tela aí. Remissão, livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. O que Jesus está fazendo conosco, o que Jesus fez conosco na cruz, uma vez para sempre. Não teremos outra cruz, uma vez por todas, uma vez para sempre. O que Jesus fez ali naquela cruz, quando morreu por nós, quando o nosso cordeiro foi imolado na cruz, Ele não apenas cobriu o pecado da humanidade nele, Ele estava fazendo como se o pecado nunca tivesse existido. É por isso que Deus está dizendo: eu não me lembrarei dos seus pecados, porque o pecado está sendo apagado. Deus não está deixando nenhum vestígio se daquele pecado pudesse ter acontecido um dia, não. Isaías 43, 25, o profeta messiânico, o profeta que profetizou acerca do Messias, acerca do Cristo, do nosso Senhor, disse: eu sou o Senhor que por amor de mim mesmo perdoa os seus pecados, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei. Deus não apenas te perdoou em Cristo, Deus não apenas cobriu o pecado, Deus lavou, purificou, limpou, removeu, tirou. É por isso que você é livre em Jesus. É por isso que daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice, e você pode declarar: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Porque não existe mais condenação sobre a minha vida, como está ali em Romanos 8, não existe mais condenação. Por quê, pastor? Porque Deus em Cristo pagou pelo pecado e removeu o pecado. O primeiro aqui, ó, livramento da escravidão ou prisão. Ele nos tirou da escravidão do pecado e da culpa do pecado. E vai chegar um dia, e nós aguardamos esse dia,
Ele vai nos livrar da presença do pecado. É por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu peguei o significado da palavra justificar, no português mesmo, no português. O dicionário que eu usei foi o de A a Z. Justificar, provar a justiça ou inocência, provar em juízo, provar, desculpar, restituir ao estado de inocência. Na cruz do Calvário, na justificação, o que esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está fazendo não é apenas perdoar você dos pecados que você cometeu. Ele está trazendo você de volta ao estado de inocência. Se você hoje falar assim: Deus me perdoa pelos pecados que eu cometi lá no ano de 2006, Deus me perdoa pelos pecados que eu cometi, Senhor, lá no ano de 2010. É como se Deus olhasse e dissesse assim: quais? Quais pecados? Quais pecados? Eu não me lembro. Porque Deus escolheu remover, purificar, limpar. Você não precisa carregar culpa. Tem muita gente doente, enferma. Tem muito crente carregando culpa. Escute isso aqui. Quando nós falamos da graça de Deus, às vezes a gente é mal interpretado. Eu não estou dando desculpa para ninguém pecar aqui. Eu não estou dando desculpa para você sair por aí fazendo o que você entender. Não estou pregando uma graça barata. Mas estou dizendo para você: você não precisa carregar culpa, peso, condenação. Se você está em Jesus, você não está em pecado. Você está em Deus. Você está em Deus. Ele limpou. 1 João 2,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de chamar aqui os músicos, por favor, para me ajudar também aqui. Nós vamos celebrar o Senhor na mesa. Vamos partir o pão, beber o cálice. Para nós, isso é... Eu estava dizendo hoje para alguns irmãos, e falei no vídeo que eu gravei no WhatsApp. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11, verso 23. Eu estava falando para os irmãos que para o meu coração isso é inédito, nunca vi isso acontecer. Estava conversando com alguns pastores, vendo o que eles estão dizendo. Nunca tivemos, pelo menos a maioria deles nunca recordaram de um momento onde as famílias fossem ceiar em casa. Mas como eu tenho falado, e eu creio muito nisso, é um tempo de amadurecimento da fé. Irmão, Jesus tomou o pão. Leia comigo aí, na sua casa aí, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Irmãos, hoje, até por uma questão de logística, de higiene, nós temos o pão. E nós, com esse pão, cortamos ele, já preparamos. Você pega lá no seu pão, no seu pedaço de pão. Mas eu penso que Jesus na ceia estava com um pão inteiro, assim, com um corpo inteiro. E ele está estendendo o pão, o seu corpo, para ser partido. Porque assim como os discípulos iam partindo o pão, o corpo dele seria partido naquela cruz. Eu me lembro de um tempo estar ouvindo sobre as culturas. E na cultura do Oriente Médio, por exemplo, como é importante partir um pão. Talvez para nós aqui no Brasil, falar, vamos comer um pão junto, vai na padaria comer junto. Mas no Oriente Médio, na cultura deles, é tão importante comer pão junto, que, por exemplo, eu cresci pensando que, por exemplo, quando alguém lá roubava algo de alguém, quando eles cortavam a mão, eu pensava assim, por exemplo, cortou a mão porque roubou com a mão, corta a mão para não roubar de novo. Só que eu descobri, o Dr. Rodrigo Silva fez uma palestra sobre isso, eu descobri que eles cortavam a mão da pessoa, porque uma mão a pessoa lavava o corpo, a outra mão partia o pão. Quando alguém tinha a mão cortada, na verdade, a pessoa com a mão cortada estava sendo excluída do partir o pão. Porque a pessoa não poderia lavar a mão, porque a mão que lavava o corpo ficava imunda. Uma mão lava o corpo, a outra parte o pão. O que na verdade estavam fazendo ali era excluindo do partir do pão, porque partir o pão é algo muito sério. Entenda isso. Jesus estendeu o pão para você. Jesus está estendendo o pão para você. E está dizendo assim: parta o pão. Parta o pão. Parta o pão. Parta o pão. Jesus está estendendo a mão com o pão. Está dizendo assim: ei, eu tenho comunhão com você. A palavra comunhão vem de comer o mesmo pão no mesmo prato. Está dizendo assim: eu tenho comunhão com você. Eu estendo a mão. Pega o pão. Pegue o pão. Pegue o pão. Irmãos, eu queria que você tomasse esse pão. Pega o pão agora. Pega o pão. Eu queria que você tomasse o pão. Pega na sua mão. E nós vamos continuar a ler. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Pega na tua mão agora o teu cálice. Se o pão está simbolizando o corpo, nós sabemos que o vinho, esse suco de uva, o cálice é o sangue do Senhor que seria derramado naquela cruz por nós. Seria derramado por nós. Nós teremos o privilégio, como eu disse, talvez nunca mais tenhamos a oportunidade de cear com a família no sentido de igreja vazia. Espero que não, espero que a gente sempre esteja aqui juntos. Mas nós vamos todos juntos, bem baixinho agora, daqui a pouco você se solta. Todos juntos, juntos. Vamos comer do pão e beber do cálice. Quando fizermos isso, o louvor vai dar um brado, vai tocar ali, vocês vão dar um brado de vitória na sua casa e vai dar a sua melhor adoração para Deus. Amém? Todos juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu
Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Coloca a mão na altura do teu coração. Eu quero fazer essa última oração com você agora. Essa última oração. Eu queria que você, na sua casa, onde você estiver, se você pudesse aí colocar a mão na altura do teu coração, fechar os seus olhos. Nós vamos nos identificar. Eu queria que você orasse junto com a sua família aí. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu confesso o Senhor como meu Salvador, porque eu ouvi que o Senhor morreu naquela cruz para me perdoar e para remover os meus pecados. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Se você fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ou você que está se reconciliando com Jesus, eu não sei tão bem a sua história, talvez você nem estava vindo aos cultos, mas essa mensagem chegou até você, você está vendo aí com a sua família, ou vendo aí sozinho agora. Como nós queremos discipular, cuidar de você, aqui em Lagoinha, nós queremos que o primeiro passo é a pessoa receber Jesus, o segundo ela ser consolidada na igreja, o terceiro ela ser discipulada e depois ela ser enviada. Eu quero declarar que você vai dar muitos frutos. O céu está fazendo uma grande festa ao seu respeito. Eu não posso ver você aí onde você está agora, não posso, mas Deus está vendo você, e o céu está fazendo uma grande festa ao seu respeito.
ao seu respeito. Se você está aí com a sua família, eu vou contar de 1 até 3 e vou declarar o que nós sempre declaramos aqui na igreja. E no 3 a sua família vai dizer assim, a sua casa, a sua família vai dizer assim, ó, bem-vindo à família de Deus, amém? Vamos lá. 1, a sua vida nunca mais será a mesma. 2, Deus está mudando a sua história. 3, bem-vindo à família de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. 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 Se você é um desses que está fazendo agora parte da nova família, a família de Deus, você tem aí a sua família na terra, e você também agora tem uma família no céu, e você tem a família Lagoinha. Eu costumo dizer que nós não somos perfeitos, mas somos uma família, seremos a sua família. Se você tomou essa decisão, recebeu Jesus, liga para nós, manda um WhatsApp para nós, comunique conosco. O meu telefone, pastor mesmo, é prefixo 31 987 93 29 41. Ligue para mim. Se você for uma irmã, nós vamos indicar você para uma das nossas pastoras, mas nós queremos cuidar de você. Telefone 31 987 93 29 41. Nós queremos cuidar, acompanhar você. Repito, se você for uma irmã, nós vamos indicar você para uma das nossas pastoras aqui da igreja. Mas tudo que nós queremos é que você frutifique esse novo tempo. Muitos falam de crise, mas crise é tempo de oportunidades, e Deus chegou até você através desse culto online, e a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui, ministrando online ou presencial, não sei ainda, talvez seja online. Estaremos aqui terça-feira para o nosso culto Fé, sábado às 20 horas o nosso culto da Juventude Legacy, domingo 19 horas, estamos aqui também para o nosso culto. Eu não sei o domingo se vai ser presencial, se vai haver alguma liberação, não sei, mas nós vamos divulgar nas redes sociais. Deus te abençoe. Como eu gostaria de estar ali na porta agora, abraçando todo mundo. Deus abençoe. Abra os braços aí, abra os braços na sua casa. Vou te dar um abraço daqui. Abra os braços, todo mundo, abra os braços. Meu abraço para você agora. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Deus e o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.